Olá, meu amigo, minha amiga. Muita gente preocupada e desesperada aqui no nosso país em função dos últimos acontecimentos, e eu tenho certeza absoluta que você não é uma dessas pessoas. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, hoje para o encontro num dia muito especial, porque afinal de contas, hoje é o primeiro dia em que o Dia da Consciência Negra está sendo marcado, celebrado, lembrado como um dia de feriado nacional. Isso no momento em que o mundo está experimentando muitas coisas negativas, como o preconceito, a xenofobia, o racismo, a intolerância, o discurso de ódio, o discurso de supremacistas. E esse feriado para nós deveria servir não só como um dia para refletirmos no dia de hoje, mas como apenas mais um dia para a gente refletir permanentemente sobre esse tipo de situação que se abate sobre muitas sociedades, e que aqui no nosso país nós temos também grupos que difundem esse tipo de comportamento de preconceito, de intolerância, como um comportamento normal. Não é normal, não. Então, hoje seria uma espécie de grito que o Brasil está dando para o mundo inteiro, né? Do tipo, acordem, gente, isso aí que vocês estão fazendo não está levando ninguém a lado nenhum, lado bom nenhum, não. O processo civilizatório demorou muito tempo para a gente conseguir superar muitas chagas, e agora muita gente querendo retornar ao tempo da barbárie. Pois bem, aqui no Brasil nós temos grupos que fazem isso e que, mais do que tudo isso de ruim, ainda tentaram destruir a convivência democrática aqui no nosso país. Felizmente, as coisas estão brotando e estão deixando essas pessoas, como eu disse para vocês aqui no início do nosso encontro, em total desespero. Mas nada como termos esse nosso espaço aqui para desmascarar essas criaturas e mostrar que o Código Penal enquadra, sim, todos esses criminosos que foram revelados agora, numa tentativa de homicídio, tripla tentativa de homicídio ou múltipla tentativa de homicídio, em situação de irem para a cadeia e, inclusive, acompanhados do chefe maior dessas orcrins todas, né? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou fazer aqui algumas atualizações, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e depois conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, vocês que acompanham sempre o nosso portal sabem que eu sempre estou dando uma olhada aqui nos jornais do Brasil inteiro. E raramente a gente tem uma convergência de pautas, de assuntos, nas capas dos principais jornais. Os jornais que cuidam das questões econômicas e políticas no plano nacional são basicamente 3 ou 4 aqui no Brasil. E normalmente você tem ali uma convergência nas pautas desses jornalões. E os outros não, os outros se ocupam mais com pautas ligadas às questões locais, às questões estaduais. Mas hoje não, hoje os jornais todos estão tratando dessa grave conspiração para matar o presidente Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, junto com outras pessoas que iriam morrer no meio dessa história toda. Então aqui o Folha de São Paulo dando destaque a isso, o Estadão e o Globo. Mas aí a gente desce, vai vendo outros jornais aqui, ó, o Estado de Minas, o Tempo, Zero Hora, a mesma coisa, o Extra no Rio de Janeiro, todos eles abordando também essa situação, né? Então, gente, é um assunto que virou pauta nacional. E todas as camadas sociais, todas as pessoas que olham jornais, desde jornais sensacionalistas, jornais esportivos, todos eles estão falando desse hediondo crime que foi estruturado e que não aconteceu, sabe lá Deus por quê, ainda bem não aconteceu. Os colunistas todos estão chocados, todo mundo assim abismado, porque nem na época da ditadura militar se pensou em matar um presidente da República, como aconteceu nessa história desses criminosos todos, né? E aqui tem a coluna da Vera Magalhães, só para ilustrar. O cerco se fecha em torno de Bolsonaro. Apurações sobre plano para matar autoridades se aproximam um pouco mais a cada etapa de nomes do círculo mais próximo do ex-presidente, como Braga Neto e Augusto Heleno. Só que a gente encontra muitos palhaços, né, nas redes sociais, como... Gente, me desculpe, tá? Tem que falar, né? Essa senhora aqui é uma palhaça, né? Uma adolescente que envelheceu, mas não percebeu ainda, né? Está com a cabeça de adolescente.
Está dizendo, isso tudo narrativas, narrativas, narrativas. Ô, fofinha, a senhora vai ver no julgamento lá no Supremo Tribunal Federal as narrativas e o tamanho da pena que essa gente vai receber. Eles não têm o que dizer. Isso aí não são mais pessoas que pensam, né? Fazem parte de uma seita. E a seita aceita qualquer patifaria, aceita qualquer mentira, qualquer coisa que seja dito pela pessoa que lidera a seita. O Bolsonaro passou um recibo hoje muito grande, porque ele colocou aqui um vídeo dele, um vídeo no Twitter dele, de uma publicação que foi feita num canal por um youtuber, onde o youtuber falava, tem que matar o Bolsonaro, matar a família dele inteira. Mas foi um youtuber, de uma forma isolada, que sofreu consequências. A Polícia Federal foi atrás dele, o programa dele saiu do ar, a vida do cara ficou totalmente destroçada. E o Bolsonaro, quando coloca o vídeo desse youtuber falando isso, era uma pessoa que estava desejando, estava fazendo mau agouro, né, ao clã Bolsonaro e a ele, especificamente. Ele passa recibo do tipo, olha, já falaram que queriam me matar lá atrás. Então, esses militares que tentaram, que estruturaram a morte de Lula e de Alckmin e de Alexandre de Moraes, eles, enfim, têm que ser tratados da mesma forma, né? Será? Isso aí é muita ignorância, é muita patifaria. Ele está tentando equiparar um ato de uma única pessoa, que, portanto, não dá nem para enquadrar como organização criminosa. A organização criminosa de uma pessoa só não existe. E comparando isso com uma estrutura materialmente que foi organizada para eliminar pessoas. Então ele simplesmente está passando recibo, olha, já fizeram isso contra mim, então agora é como se um crime pudesse fazer com que o outro crime não fosse julgado, ele não fosse considerado. Passa um recibo gigantesco. Gente, nem o Malafaia, que é o passapanista tradicional do Bolsonaro, está entrando no ar para dizer que isso é perseguição, que isso é montagem, que não tem crime nenhum, tentar matar uma pessoa, pensar... Então não veio com os gritinhos dele, por enquanto não veio. Mas ele vai vir, tenho certeza que vai aparecer aí, né? Ele fala sobre tudo, até o Homem-Bomba lá no Planalto, ele já transformou isso também na questão pessoal, como outras pessoas estão fazendo. Mas não vai adiantar não. A Janaína Pascoal dizendo que só pensar não é crime, Flávio Bolsonaro dizendo que pensar não é crime, eles estão entrando por essa linha, mas eles se conflitam com a lógica moral das pessoas da extrema-direita. Como é que você diz para uma pessoa que alguém organizou um assassinato contra você, cuidou de vigiar onde é que você ia, a tua família e tal, e só não te matou porque por alguma circunstância alheia? O Dudu Bananinha, Janaína Pascoal, Deltan Dallagnol, o pessoal da Jovem Pan, aquele do Sem Filtro, essa gente toda passa ridículo, porque ao normalizar, banalizar esse tipo de situação, então o que a gente poderia dizer? Dudu Bananinha, Flávio Bolsonaro, Carluxo. Então não tem problema nenhum a gente falar aqui nas redes sociais, a gente estimular pessoas a comprarem armas, comprarem machados, fogos de artifício, a vigiarem o comportamento de vocês, seguirem vocês, ver o restaurante que vocês frequentam, estruturarem ali ações para matar vocês e não acontecer isso por uma circunstância alheia, isso passa a ser um indiferente, isso é uma coisa que não... Está todo mundo liberado para fazer isso? Obviamente que não. Se isso não está, obviamente, não entra na esfera de racionalidade de qualquer pessoa, evidentemente vocês, nem para o grupo de vocês conseguem convencer essas pessoas de que isso é uma coisa natural, uma coisa de menor monta. Não é de menor monta, não. E o Código Penal, para essas pessoas, eu já comentei com vocês, o Código Penal, já no artigo 288, já previa que associar 3 ou mais pessoas para o fim de cometimento de crimes já é um crime. É a organização, a formação de quadrilha. Depois a gente teve o artigo que foi acrescentado com mais uma disposição, que criou o seguinte fato, né? Artigo 288-A do Código Penal. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, para quer dizer ao lado, né? Paramilitar, não é militar, mas é paramilitar. Milícia particular, grupo ou esquadrão, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes deste Código Penal, a pena de reclusão de 4 a 8 anos. Então, esse crime já está materializado, está consagrado ali.
não dependia para que essas pessoas sejam incriminadas ou fossem incriminadas, que houvesse uma consequência. A mera organização, se a gente puder usar a expressão mera, para o fim de cometer o crime, ou qualquer crime do Código Penal, já configura a formação de quadrilha. Isso vai ser associado com os crimes contra a abolição do Estado Democrático de Direito, a abolição violenta. Então estão todos encalacrados, não adianta essa gente vir com esse papo furado, essas milongas, que não vai dar. Eu fico vendo aqui, gente, o Alexandre Garcia, essa gente toda da revista Oeste, eles colocam aqui o Augusto Nunes, vão colocando aqui uma série de pessoas, olha, mas a apuração pode estar viciada. Gente, não vai dar, não. Os indícios, as provas que foram coletadas, são muito contundentes. O Flávio Bolsonaro publicou um vídeo aqui. Única forma de pacificar Brasil é anistia para presos políticos do dia 8 de janeiro. Vai sonhando, criança. Fique sonhando com esse tipo de situação, com anistia, porque enquanto vocês sonham com isso, os processos estão correndo. E cada vez mais está ficando difícil o Procurador-Geral da República não denunciar essa Orcrim toda de uma maneira mais rápida, de uma maneira contundente. Porque essa situação, se para o mundo da irracionalidade ela não atingiu em cheio, para o mundo das pessoas que têm um mínimo de dignidade aqui no nosso país, mesmo os conservadores, isso soou como uma coisa muito grave, uma coisa muito inaceitável. Então, essas criaturas que ficaram nesse bojo dessa estruturação, essas vão pagar muito caro. Tem uma coisa que aconteceu ontem à noite, que foi o Jornal Nacional. O Jornal Nacional fez uma matéria devastadora, mostrando como é que a coisa se deu. Mas eles poderiam ter feito uma outra situação para ajudar a contextualizar. Eles aliviaram um pouco nesse quesito, embora a matéria tivesse sido muito contundente. Eles poderiam fazer na cronologia da arquitetura desse crime, ou dessa tentativa desse crime, aparições do Bolsonaro ao longo desse processo todo. A cada reunião que a Polícia Federal mostrou, a cada ato, a cada mensagem que eles trocaram, colocar o comportamento do Bolsonaro dia a dia. Do Braga Neto, porque isso mostra que ele tinha plena consciência que a Orcrim estava atuando, que a Orcrim estava organizando esse massacre contra algumas pessoas para mantê-lo no poder. E aí sim as pessoas veriam que houve uma conexão direta entre aquilo que estava acontecendo, aquilo que estava sendo dito e o interesse central dele permanecer no poder. Não vai dar para escapar não, gente. Mais uma vez eu tenho dito para vocês sempre, a gente tem que ter um pouco de paciência e cobrar das instituições, e é isso que eu faço, é por isso que eu estou aqui. Eu fico por aqui, gente. Código Penal nesses criminosos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!